Eu vou falar sobre energia e sobre clima. Isso pode ser um pouco surpreendente, porque eu trabalho em tempo integral, principalmente sobre vacinas e sementes, e sobre as coisas que temos que inventar, criar, inovar para ajudar bilhões de vidas dos mais pobres a viverem melhor. Mas energia e clima são extremamente importantes para essas pessoas. E, de fato, mais importante do que para qualquer outra pessoa no planeta. O clima cada vez piora, o que significa que em anos suas plantações não irão crescer. Não haverá chuva suficiente ou haverá chuva demais. As coisas irão mudar muito. Seus ambientes frágeis simplesmente podem não suportar. Isso levará à fome, à incerteza e à insegurança. As mudanças climáticas serão terríveis para eles. Também o preço da energia é importante nesse aspecto. Na verdade, se pudéssemos escolher algo para baixar a pobreza ou reduzi-la, escolheríamos a energia, com certeza. O preço da energia tem baixado ao longo do tempo. Na realidade, o avanço de uma civilização é medido pelos avanços da energia. A revolução do carvão alimentou a revolução industrial. E até os anos 1900, nós víamos uma queda muito rápida no preço da energia. É por isso que temos hoje refrigeradores, aparelhos de ar-condicionados, podemos produzir materiais modernos e muitas outras coisas. E assim, nos países ricos, estamos com uma situação maravilhosa com a eletricidade. Mas ao fazermos a energia mais barata, e digamos que 2 vezes mais barata, nós precisamos de uma nova restrição. E essa restrição tem a ver com o CO2. O CO2 está aquecendo o planeta. A equação do CO2 é, na verdade, muito simples. Se você soma o CO2 emitido, isso leva a um aumento da temperatura. E esse aumento de temperatura leva a efeitos extremamente negativos. Efeitos do clima, e talvez pior, efeitos indiretos, os quais os ecossistemas naturais não conseguem se ajustar a essas rápidas mudanças. E assim acontece um colapso no ecossistema. A quantidade exata de como se mapeia, a partir de um certo aumento de CO2, a que a temperatura será e onde estarão os retornos, ela é incerta. Certamente há dúvidas sobre o quão ruins serão os efeitos, mas eles serão extremamente ruins. Eu perguntei aos melhores cientistas sobre isso. Nós realmente temos que chegar a quase zero na emissão? Não podemos apenas cortar na metade ou 1/4? E a resposta é que, até que cheguemos perto do zero, a temperatura continuará subindo. E isso é um grande desafio. É como um caminhão de 3,5 metros tentando passar por debaixo de uma ponte de 3 metros. E nós só podemos passar por baixo dela. Isso tem que chegar a zero. Nós emitimos muito dióxido de carbono todo ano. Mais de 26 bilhões de toneladas, cerca de 20 toneladas por cada pessoa. Para pessoas em países pobres, é emitido menos de 1 tonelada. Dá uma média de cerca de 5 toneladas por cada pessoa no planeta. E de alguma forma, nós temos que fazer com que isso venha para a emissão a zero. Está constantemente subindo. E é só por diversas mudanças econômicas que, mesmo aplanando em tudo isso, temos que ir rapidamente deste aumento para uma queda, e uma queda até zero. A equação tem 4 fatores, um pouco de multiplicação. Então temos uma coisa na esquerda, CO2, que temos que zerar. Isso será baseado no número de pessoas. A média dos serviços que cada pessoa usa. A média de energia para cada serviço. E o CO2 emitido por unidade de energia. Então vamos pegar cada um desses fatores e ver como podemos fazer isso chegar a zero. Provavelmente um desses números terá que chegar a quase zero. Vamos voltar à álgebra da escola, mas vamos dar uma olhada bem cuidadosa. Primeiro temos a população. O mundo hoje tem 6,8 bilhões de pessoas. Está indo para cerca de quase 9. E se fizermos um excelente trabalho com novas vacinas, a saúde, serviço de saúde e reprodução, nós podemos baixar isso para talvez 10 ou 15%. Mas nós vemos um aumento de cerca de 1,3%. O segundo fator são os serviços que usamos. Isso engloba tudo. A comida que comemos, roupas, TV, aquecimento, essas coisas são muito boas. E se livrar da pobreza significa prover esses serviços para quase todo mundo no planeta. E é ótimo que esses números aumentem.
No mundo rico, talvez o máximo de 1 bilhão talvez possamos cortar pela metade. Mas a cada ano esse número, em média, vai aumentar. E assim, no geral, isso irá dobrar ou mais os serviços entregues por pessoas. Aqui temos um serviço extremamente básico. Você tem luz em casa para poder ler sua lição. E, de fato, essas crianças não têm. Elas não podem ler seus livros debaixo de uma lâmpada e vão para a rua. Agora, a eficiência é energia para cada serviço. Aqui, finalmente, temos boas notícias. Temos algo que não está aumentando através de várias invenções, novos modos de produzir luz diferentes, tipo de automóveis diferentes, jeito de construir prédios. Há vários serviços que podem reduzir a energia usada. Até alguns serviços individuais podem diminuir em 90%. Existem outros serviços, como a maneira de transportar as pessoas, onde são brechas para melhorias, mas podem ser bem menores. Então, no geral, se formos otimistas, nós poderemos ter uma redução de um fator de 3 a 3, ou até talvez um fator de 6. Mas para esses 3 primeiros fatores, nós fomos de 26 bilhões para no máximo 13 bilhões de toneladas. E isso não é o suficiente. Vamos pegar esse 4º fator. Este é um fator-chave. Essa é a quantidade de CO2 emitida por cada unidade de energia. Então a questão é, podemos baixar isso para 0? Se queimarmos carvão, a resposta é não. Se queimarmos gás, a resposta é não. Quase todas as maneiras que produzimos energia hoje, exceto pela reciclável nuclear, emite CO2. Então o que teremos que fazer em escala global é criar um sistema novo. Nós precisamos de milagres da energia. Quando uso a palavra milagre, não estou falando de algo impossível. O microprocessador é um milagre, o computador é um milagre. A internet e seus serviços é um milagre. Então essas pessoas participam da criação de muitos milagres. Normalmente, não temos um prazo, onde você tem que criar um milagre. Normalmente esperamos uma oportunidade e as coisas acontecem, outras não. Este é o caso em que temos que dirigir toda a velocidade e fazer um milagre em linha de tempo bem apertada. Eu pensei, como eu posso capturar isso? Existe algum tipo de ilustração natural, uma demonstração que atiçaria a imaginação das pessoas? Lembrei-me de um ano atrás, quando trouxe mosquitos. E de alguma forma as pessoas gostaram daquilo. Realmente os envolveu na ideia de que vocês sabem, há pessoas que convivem com os mosquitos. Então, a respeito de energia, o que eu pude pensar foi isso. Eu imaginei soltar vagalumes. Seria a minha contribuição com o ambiente daqui este ano. Portanto, temos aqui alguns vagalumes. Me disseram que eles não mordem. Na verdade, eles nem devem sair dali. Há todo tipo de soluções fajutas, como aquela. Mas elas não crescem muito. Nós precisamos de soluções, uma ou várias, que tenham um enorme alcance e uma enorme confiabilidade. Embora haja muitas pessoas procurando por direções, eu realmente vejo apenas 5 que podem atingir os grandes números. Eu deixei de fora a geotérmica, fusão e biocombustíveis, porque esses podem trazer algumas contribuições e se eles fizerem melhor do que o que eu espero, seria um ponto-chave. O que temos é que trabalhar em cada um desses 5 fatores. E não podemos abrir mão de nenhum deles, porque eles parecem assustadores. Porque apresentam desafios significativos. Vamos olhar primeiro para a queima de combustível fóssil, a queima de carvão ou de gás natural. O que precisamos fazer parece simples, mas não é. Isso é pegar todo o CO2 após a sua queima saindo da chaminé e pressurizá-la e criar um líquido e colocá-la em algum lugar e esperar que ela fique lá. Nós temos alguns pilotos que podem fazer isso a um nível percentual de 60 a 80, mas chegar à percentagem completa será muito complicado. E chegar a um acordo de onde essas quantidades de CO2 serão colocadas será difícil. Mas o mais difícil aqui é uma questão de longo prazo. Quem vai ter certeza? Quem irá garantir algo que é literalmente bilhões de vezes maior de que qualquer tipo de resíduo em termos nuclear ou outro? Isso é muito volume. Então essa é uma questão difícil. A próxima seria a nuclear, que também apresenta 3 grandes problemas.
Custo que é alto, particularmente um país altamente regulamentado, a questão de segurança, se sentir bem sobre nada poder dar errado, mesmo tendo operadores humanos, e que combustão não seja usado para armas. E então o que se pode fazer com os resíduos? Apesar de não ser muito grande, há muita preocupação em relação a eles. As pessoas precisam se sentir bem sobre eles. Então, há 3 problemas possíveis e difíceis que podem ser resolvidos. É por isso que deveriam ser trabalhados. Eu agrupei o último dos 5 problemas em um só. Esses são como as pessoas se referem fontes renováveis. Eles realmente, apesar de serem ótimos, eles não necessitam de combustível, mas possuem uma grande desvantagem. Uma é que a densidade de energia acumulada nessas tecnologias é dramaticamente menor do que numa usina. Isso é uma agricultura de energia, não falamos em muitos quilômetros quadrados, milhares de vezes mais áreas do que você imagina como uma usina normal. E também essas são fontes intermitentes. O sol não brilha o dia inteiro, não brilha todos os dias. E, igualmente, o vento não sopra o tempo todo. Então, se você depende dessas fontes, você terá que ter um jeito de ter energia durante esses períodos de tempo em que essas não estão disponíveis. Então, nós temos grandes desafios. Temos desafios de transmissão, por exemplo. Vamos dizer que essa fonte de energia esteja fora do seu país. Você não só precisará da tecnologia, mas ainda tem que lidar com o risco da energia estar vindo de outro lugar. E, finalmente, o problema de armazenamento. E para dimensionar esse problema, eu pesquisei. Todos os tipos de baterias que são feitas hoje, para carros, computadores, telefones, lanternas, para tudo isso. E comparando isso ao montante de energia elétrica que o mundo usa, eu cheguei à conclusão que todas as baterias que fazemos agora poderiam armazenar menos de 10 minutos de toda a energia que é necessária. E, na verdade, precisamos de um grande avanço, algo que será um fator centenas de vezes maior do que o que temos hoje. Não é impossível, mas é algo muito difícil. Isso parece quando se tenta obter a fonte intermitente, para estar acima, digamos, de 20 a 30% do que está sendo usado. Se contarmos a 100%, precisaremos de uma bateria incrivelmente milagrosa. Agora, como iremos em frente com isso? Qual a abordagem certa? É um projeto Manhattan? Que pode nos levar a esse objetivo? Bem, temos várias empresas trabalhando nisso, centenas delas. E em cada um desses 5 caminhos, precisamos de centenas de pessoas. E muitas delas você olhará e dirá que são loucas. Isso é bom. E eu acho aqui no TED Group que nós temos muitas pessoas que já estão indo atrás disso. Bill Gross possui várias companhias, incluindo uma chamada Solar, que possui algumas ótimas tecnologias. Ele está investindo em dezenas de companhias. E estão fazendo coisas ótimas e têm possibilidades interessantes. E eu estou tentando apoiar isso. Estamos apoiando, por exemplo, uma companhia que talvez surpreendentemente está seguindo a abordagem da área nuclear. Existem outras inovações na tecnologia nuclear, como modular, líquida, e a inovação realmente desapareceu dessas indústrias já há algum tempo. Então a ideia de que existem algumas boas ideias por aí é tão surpreendente. A ideia de Tap War é que, em vez de queimar uma parte do urânio, aquele 1%, que é U-238, nós decidimos queimar a 99% U-238. É uma ideia muito maluca. Na verdade, as pessoas falam disso por muito tempo, mas eles nunca puderam simular adequadamente se iria ou não funcionar. E então, com o advento dos supercomputadores modernos, agora é possível simular e ver que sim. Com a abordagem de materiais certos, parece que isso pode funcionar e bem. E por que está se queimando aqueles 99%? Então se obtém grande melhora no perfil de custo. Você pode queimar os resíduos e realmente usar como combustível. Toda a sobra do resíduo dos atores de hoje. Então, ao invés de se preocupar com eles, apenas pense nisso. É uma coisa ótima. Ele respira esse urânio e vai junto com ele. Então, é uma vela. Você pode ver que há um log, geralmente citado como um reator. E em termos de combustível, isso realmente resolve o problema. Eu tenho uma foto aqui de um lugar em Kentucky. E isso é a sobra. Os 99% que eles tiraram, à parte, é chamado de urânio empobrecido e pode fornecer energia por todos os Estados Unidos em centenas de anos. Pode inclusive filtrar a água do mar e fazer isso bem barato. Pode melhorar combustíveis suficientes para o resto do planeta. Mas temos desafios pela frente.
Isso é um exemplo das muitas centenas e centenas de ideias. Nós precisamos levá-las adiante. Então vamos pensar como deveríamos avaliar a nós mesmos, como nosso boletim deveria aparecer. Bem, vamos direto ao ponto. E depois vamos olhar para o intermediário. Ouve-se muitas pessoas falando nesta redução de 80% em 2050. Isso realmente é muito importante. Será que chegaremos lá? É que 20% será usado pelos países pobres. Ainda por alguma agricultura, como esperança, nós temos limpado florestas. Temos diminuído o cimento, então, para chegar a 80%. Os países desenvolvidos, incluindo países como a China, terão que trocar toda a sua geração de energia de uma só vez. Então, a outra nota seria se estamos implantando essa tecnologia de emissão zero. E se está sendo implantado em todos os lugares do mundo. Isso é muito importante. Há um elemento-chave para fazer esse boletim. Então, voltando àquilo como o boletim de 2020 deveria aparecer, bem, de novo, devemos ter dois elementos. Nós devemos passar por essas medidas de eficiência para começar a ter reduções. Quanto menos nós emitirmos, menos será o total e, portanto, a temperatura será menor. Mas, de alguma forma, a nota para chegarmos lá, fazendo com que coisas que não levam a caminho nenhum acabe resultando em grandes reduções, precisamos da inovação desses novos avanços. É preciso mover os avanços na velocidade máxima. E podemos medir isso em termos de companhias. Podemos fazer projetos pilotos, casas regulatórias. Livros foram escritos sobre isso. Al Gore, por exemplo, escreveu A Sua Escolha, e outros livros famosos também foram escritos. Isso pode ser discutido amplamente, porque precisamos de um amplo apoio político para isso. As coisas devem ser juntadas, então isso é um desejo. Um desejo muito concreto de inventarmos esta tecnologia. Se você me der apenas um desejo para os próximos 50 anos, eu poderia escolher quem será o presidente, poderia escolher uma vacina, o que é algo que eu amo, ou poderia escolher isso aqui. A metade de custo sem o uso de CO2 seja inventado. Esse é o desejo que eu escolheria. Este é aquele de maior impacto. Se nós não tivéssemos esse desejo, a divisão entre as pessoas que pensam a longo prazo e a curto, ela vai ser terrível. Países ricos e pobres terão uma divisão muito grande. E, acima de tudo, a vida daqueles 2 bilhões de pessoas serão muito difíceis. Então, o que devemos fazer? Eu estou apelando para darmos um passo adiante. Nós precisamos buscar mais investimentos em pesquisas. Quando países se juntarem em lugares, eles não devem discutir apenas CO2. Eles deveriam discutir uma agenda de inovações e ficaria espantado com o nível ridiculamente baixo de gastos. Nossas abordagens inovadoras precisam de incentivos de mercado, imposto sobre CO2, algo que tenha o sinal e que tenha preço. Nós precisamos espalhar a mensagem, precisamos fazer esse diálogo ser mais nacional, mais amplo, incluir pessoas do governo. Esse é um desejo importante, mas é um desejo que eu acho que podemos alcançar. Obrigado. Thank you.